Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a nossa discussão sobre a inteligência artificial na educação. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o nosso professor Alfonso Bustos Sanches, da Universidade Pompeu Fabra, que está aqui conosco hoje, que também vai falar sobre o tema da inteligência artificial na educação. Eu gostaria de introduzir o tema pelo lado da questão da utilização da inteligência artificial no processo de aprendizagem, o que se está dando em muitas universidades privadas no momento. No Brasil isso já é bastante utilizado. São sistemas ou plataformas, né, que utilizam modelos do tipo skinnerianos, naquele onde existe um estímulo e depois uma resposta, né? E a situação a que se leva à utilização, que em alguns casos já massiva, né, da inteligência artificial, é de que realmente é fomentado um processo de aprendizagem que é baseado na aprendizagem individual, né? Isso quando nós sabemos que outros teóricos, né, nós estamos falando agora do Skinner, né, e estamos pensando agora em outros teóricos como Paulo Freire, como o Vygotsky, né, Freinet também, vários outros que veem o processo de aprendizagem não somente como uma atividade do tipo individual, mas também uma atividade que deve incluir, né, necessariamente um aspecto social, né, e além desse aspecto social, um aspecto colaborativo, ou seja, as pessoas, os estudantes aprendem melhor quando trabalham em maneira colaborativa. Mas voltando à situação das universidades, particularmente privadas, tem várias plataformas já em uso, né, que utilizam a noção do ensino personalizado. Essa noção do ensino personalizado é de que o estudante que acessa uma lição, alguma tarefa a ser feita online, ele utiliza o computador para executar essa tarefa, né? E quando ele então comete um erro ou tem uma parte onde ele não sabe como responder a alguma pergunta que o sistema põe a ele, o computador, né, no caso a plataforma, coloca para ele, o sistema então dá um feedback a ele para que ele possa, né, aos poucos, possa ali então aprender mais profundamente sobre aquele tema que está sendo discutido ou ensinado. Ora bem, esse modelo de aprendizagem, né, fomentando a noção do tutor inteligente, que seria, no caso, né, a própria plataforma, ou ensino personalizado, que também é um conceito similar a este. Então, aí o que se dá, que nós vemos que se dá, é que o estudante passa a ter um papel muito restrito no processo de aprendizagem, dependendo do sistema que alimenta a informação constante para ele e se aquela informação será realmente relevante para ele. Uma outra, digamos, outro resultado da aplicação dessas plataformas, geralmente plataformas de ensino à distância, mas que não são somente de ensino à distância, podem ser usadas também no ensino presencial, mas um dos resultados desse formato, né, é de que cada vez mais essas plataformas permitem
que o estudante que antes participava talvez de uma turma, digamos assim, está aprendendo francês, uma turma de introdução ao francês com 40 estudantes, mas que agora, utilizando o tutor inteligente, esses 40 estudantes que antes tinham um professor para orientá-los, passa agora a serem 60, 80 ou mais de 100, o número aí fica realmente ilimitado, né? Para um só professor que, junto ao tutor inteligente, é que gerencia mais do que ensina, gerencia, né, a aprendizagem dos estudantes, baixo a sua responsabilidade. Esse modelo, sem dúvida, ele traz muitas limitações, porque ele realmente se baseia, de trás dele está muito ao dia a questão do lucro da companhia que está tendo esse formato, né, de aprendizagem do ensino personalizado. São geralmente, né, são todas de fato, universidades privadas que estão cada vez mais diminuindo, né, o número de professores com o aumento, né, de estudantes por cada um dos módulos ou lições que são ofertados na plataforma. Agora, isso tem, além dessa consequência de que na busca do lucro, né, se desfaz de conceitos importantes na aprendizagem do aluno, como mencionei antes, que é a questão de que o ensino não é somente um processo estritamente cognitivo, mas é também um processo de ensino que encampa o social e também a afetividade, né, e a sociabilidade, digamos assim, dos participantes. Uma das razões, né, que tem levado a isso, eu acho que são bem descritas por um autor, de fato são autores, né, o Campos e Lastória, que, e eu vou ler para vocês o comentário deles, sobre o modelo do behaviorismo, né, do Skinner, onde eles dizem que então ressurgem ideias já propagadas, né, pelo behaviorismo, agora repaginadas com toques construtivistas. Olha bem, construtivistas, né, não é só skinneriano, mas também o construtivismo pode ser aplicado, propondo um deslocamento ao menos parcial da autoridade do docente para as tecnologias que processam os dados dos aprendizes. Tal deslocamento ocorre mediante a progressiva substituição de planos de aulas e de estudos elaborados por docentes para planos de aulas e de estudos personalizados via algoritmos e técnicas da inteligência artificial. Em outras palavras, são personalizados por ferramentas estatísticas que automatizam parte da escolha, organização e prescrição dos conteúdos a serem ensinados de acordo com as necessidades educacionais específicas de cada aluno. Então, esse modelo que é discutido aqui, que é o que também estamos expondo, né, pelo Campos e Lastória, é justamente o que tem acontecido e está acontecendo em muitas das universidades privadas, mas, ao mesmo tempo, aqui no país, no Brasil, também está acontecendo o fenômeno de que as universidades federais, portanto públicas, estão de maneira progressiva adotando o uso de plataformas como a do Google ou como a da Microsoft, né? Então, essas plataformas estão substituindo plataformas anteriores que eram de caráter software livre, né? Como era o Linux, como era o Moodle,
E elas estão, o e-mail, o nosso e-mail, por exemplo, aqui na Universidade de Brasília, era um sistema de e-mail desenvolvido ou customizado pelos técnicos, né, da universidade, que agora estamos usando o Outlook da Microsoft como uma ferramenta. Inclusive, o e-mail da Microsoft de cada um de nós é considerado o e-mail institucional. Imaginem vocês. Então, a razão que está se dando isso, aproximadamente mais de 50% das federais no Brasil já adotaram um desses sistemas, né? O Google, também a Microsoft, e a razão que se dá a essa mudança do sistema de software livre para o software comercial é de que existe uma oferta da Microsoft, da Google, que é bastante facilitadora, né, para a adoção dessas plataformas pelas universidades e que preconiza, né, que, dado a situação atual nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro de desinvestir a educação, né, se foram cortados, né, milhões de dólares de recursos pelo Ministério da Educação, de recursos das universidades públicas, e também é muito utilizado o argumento de que, dada a situação da pandemia, em que não se podia mais fazer aulas presenciais, era necessário, então, plataformas robustas, né, para atender às necessidades do professor e dos alunos. Então, essa foi a justificativa dada, que hoje, então, levou, né, as universidades nossas a essa situação de dependência de plataformas internacionais, né, onde ocorre justamente através da captação de informações de cada um dos estudantes, professores que acessam o sistema, a captação de informação de forma crescente cada vez que aquele estudante acessa a plataforma, né, sobre o que o estudante sabe, que não sabe determinado tema, o que o estudante prefere, que hora que ele gosta de trabalhar no computador, é à noite, é de dia, e toda informação que aparece ao estudante entrar na plataforma online, ela então, daquele estudante, ela é captada e para depois justamente ser utilizadas por essas plataformas para, de certa maneira, modelar o comportamento dos estudantes, não é? Essa captação, então, de dados do usuário, que é considerada ilegal, mas ninguém está fazendo nada, né, sobre essa questão que seja ilegal, é um perigo grande, né, para a educação em geral, não é? Nós sabemos que existem situações, várias delas, em que o uso da inteligência artificial tem favorecido muitas tarefas. Ponhamos, por exemplo, a situação do uso da inteligência artificial na medicina, onde são dados diagnósticos, né, à distância, ou dados diagnósticos mesmo presencialmente, mas pelas informações que aquele usuário entrega, né, ao laboratório da Escola de Medicina, da plataforma que está sendo utilizada. É muito útil também em situações, por exemplo, em faculdade de engenharia, onde são criados modelos com inteligência artificial que podem ser provados, né, testados online antes de serem implementados. Existem várias outras, né, situações em que nós vemos realmente que a inteligência artificial tem um papel, digamos, favorável, positivo, né, em relação ao usuário. Mas este caso não é bem o caso
das faculdades de educação ou aonde qualquer outra faculdade, onde o estudante tem que entrar num processo de aprendizagem conduzido por uma dessas plataformas de ensino personalizado. Aí, além de coletar os dados, né, dos usuários para depois reutilizá-los, inclusive passar esses dados para outras companhias, de certa maneira estão vendendo esses dados para outras companhias, né, que realmente traz uma situação, digamos, que não é desejável, né? A educação, além de contar, digamos, com a noção de que o estudante tem que aprender de uma forma, digamos, leitura de livros, acesso a plataformas e outros, mas ele também necessita dessa noção da aprendizagem social, da aprendizagem afetiva também, que nos falava tanto o Paulo Freire, né? E isso é um problema para nós, porque nós estamos perdendo a noção de que a aprendizagem contém todos esses domínios, seja o domínio cognitivo, seja o social, seja o colaborativo, para ficar relegado somente, né, àquela noção de que o estudante aprende pelo estímulo e resposta do sistema. Então, inclusive, procurando informações pela web, encontrei hoje uma situação em que a Universidade da Nova Zelândia, que é inteiramente online, está ofertando um programa de MBA, né, online, e abaixo dizia: tudo é feito online com nossos sistemas e não temos professores, como se fosse então uma vantagem grande, né, não ser necessário a utilização, o uso de professores no processo de aprendizagem. Então, essa é uma preocupação que nós temos com esse modelo skinneriano, né, que prioriza a atividade de aprendizagem individual nessas plataformas de que estou falando eu. Tem várias delas, né? Tem a Carnegie Learning, por exemplo, que utiliza essa plataforma de ensino personalizado, e várias outras, né? Atualmente, a maioria das plataformas estão utilizando esse modelo, né? Essas novas plataformas. E aí o que a gente encontra, então, é que, sendo possível se pensar no uso da inteligência artificial na implementação de modelos pedagógicos que não sejam skinnerianos, quais sejam modelos pedagógicos como o do Paulo Freire, como o de Vygotsky, Freinet e outros, a gente vê que isso não é feito porque o investimento comercial nesses modelos seria maior e mais complexo do que essa aprendizagem sequencial simples que é a que está sendo, digamos, utilizada. Na verdade, as companhias não chegam a dizer: eu estive navegando, procurando informações sobre essas companhias, plataformas, né? Elas não dizem que o modelo utilizado é o modelo do Skinner, mas nós sabemos pelo formato que ele é implementado que é assim. Então, a nossa preocupação é de que realmente nós sejamos capazes de confrontar essa noção de que todo o trabalho do estudante no processo de aprendizagem pode ser resolvido pela utilização de um tutor inteligente. Nós acreditamos, ao contrário, que esse modelo de aprendizagem do estudante tem que também conter os outros elementos que falamos antes e não serem somente, digamos, modelos que utilizem o formato estímulo-resposta. O estímulo-resposta, nós sabemos que o Skinner, né, trabalhou, inclusive, testou o conceito dele do estímulo-resposta com animais, com ratos, por exemplo, né, onde ele colocava os ratos na caixa, né,
e no caso tinha dois botões, um vermelho e um amarelo, um verde, né? Um vermelho e um verde. E quando ele apertava o rato, subia no botão vermelho, ele levava um choque. Ao passo que quando ele apertava o botão verde, ele recebia um pedacinho de queijo, algum incentivo. Então era o estímulo-resposta que levava a ele cada vez mais não ir ao botão vermelho, mas sempre ao botão verde. É exatamente esse modelo, ainda que de forma simplista, como eu estou colocando, mas exatamente esse modelo que essas plataformas estão implementando e que levam também, de uma maneira progressiva, a digamos, questionamento da necessidade da utilização do uso de professores, né? Porque se tem um tutor inteligente, se tem um ensino personalizado, né, com inteligência artificial, por que seria necessário também ter professores trabalhando com esses alunos? Seria uma mudança radical, né? Está sendo, no formato pedagógico utilizado hoje nas universidades, nossas escolas também. Então, a nossa proposta é que realmente a gente levante, em oposição a esse modelo behaviorista, né, levante esses modelos pedagógicos mais amplos que são contextualizados com outros modelos, como eu já mencionava, da afetividade, da sociabilidade, da colaboração. Isso significa para nós que vamos ter que realmente testar, inclusive criticar o uso dessas plataformas. Por exemplo, uma pesquisa interessante nessa área seria utilizar uma plataforma como a Carnegie Learning, por exemplo, mas pode ser qualquer outra, né? Tem também a Seneca da Inglaterra e outras mais, são várias, né? Essas plataformas pesquisar então o processo de feedback que ele dá ao estudante. Como mencionei, pode ser um curso de francês, introdução ao francês, lição 1, 2, 3, 4, e qual é a acumulação de conhecimento que o sistema desenvolve sobre aquele aluno e qual o feedback que está dando a ele, e se esse feedback é importante, realmente contribui ou não. E comparar depois esse tipo de feedback para o mesmo curso de introdução ao francês, mas tendo não um sistema, digamos, um sistema de plataformas com ensino personalizado, mas tendo um professor real, que então vai fornecer um feedback ao estudante. Esse professor real, além de fornecer esse feedback ao estudante, digamos, verbalmente, né, pode também passar algum tempo com esses alunos, né, que estão tendo alguma dificuldade com as lições e ajudá-los de uma maneira mais dedicada a superar, a avançar no processo de aprendizagem. Então, o que nós vemos cada vez mais é que esse modelo da inteligência artificial no processo de aprendizagem está muito limitado no momento pelo modelo pedagógico skinneriano, e nós queremos propor então às companhias, queremos propor aos próprios acadêmicos que utilizem, né, recursos para testar esses sistemas e para realmente comparar o ensino personalizado inteligente, né, o tutor inteligente, com o ensino dado pelo professor. Eu acho que isso é importante porque vai revelar, a meu ver, noções que esses sistemas não estão contemplando no momento, que esses sistemas de inteligência artificial com tutores inteligentes não estão realmente, digamos, ofertando ao estudante. Tendo dito isso, eu paro aqui um pouco, né, para a gente passar então talvez agora
a pensar em outros formatos e discussões sobre a inteligência artificial em geral, mas em particular na educação e dentro da educação em particular ao processo de aprendizagem. E a gente continua conversando e debatendo aqui agora nesse modelo nosso de utilização da videoconferência. É isso então e até aqui, daqui a pouco, tá bom? Até mais.